Olá pessoal, como é que estão vocês? Estão participando dos fóruns do Mudo Ava? Estão acompanhando os debates assíncronos do nosso curso? Hoje vamos falar sobre a Bahia e sua diversidade. E a diversidade, ela é constituída por singularidades e por particularidades que, quando se soma, dá essa riqueza tão necessária e tão presente em nosso estado. Olha, eu esqueci de falar algo com vocês. Como é que estão vocês nas redes sociais? Me sigam nas minhas redes sociais, @ams.diálogos. Eu vou seguir de volta. Porque no debate turístico, no debate da sustentabilidade social, utilizar as ferramentas digitais é importante. E, inclusive, uma de nossas atividades avaliativas vai ser a construção de uma rede social. Mas voltamos à aula. A Bahia é um estado marcado por uma diversidade imensa. Se pensarmos, o litoral norte, a Chapada, o sertão, o sul da Bahia, o recôncavo da Bahia, os patrimônios culturais, a riqueza religiosa, que foi produto de um conjunto de obras, fotografias do Pierre Verger, grafismo e pinturas do Caribé. Então é importante perceber que essa diversidade retratada, ela é evidente em nosso cotidiano. A Bahia é um país marcado por uma diversidade incomensurável e que deve ser explorada no âmbito da afirmação da sustentabilidade social e cultural. E o nosso objetivo nesse curso de Turismo e Desenvolvimento Social Sustentável é justamente esse. Falando na Bahia, é importante frisar Salvador. Salvador é essa cidade de estilo barroco, essa cidade marcada por contradições, cidade alta, cidade baixa. Uma cidade marcada por uma construção cultural própria e particular, constituída por um modelo português, mas que se instituiu como uma cidade forte em identidade barroca e, ao mesmo tempo, moderna. Salvador é uma das cidades mais belas do mundo e o seu patrimônio cultural, ele extrapola o físico. O seu maior patrimônio cultural é o povo, a paisagem humana e a forma que se constitui as multiculturalidades, o pluriculturalismo. Há um autor, um antropólogo, Marc Augé, que fala do lugar e do não lugar. O lugar são aqueles espaços instituídos de identidade, de pertencimento, que você vai uma vez e ele marca a sua trajetória. O não lugar, que são os lugares artificializados. E o turismo plástico, muitas vezes, artificializa o lugar, tira o conceito, subverte, faz com que esses lugares fiquem lugares frívolos, lugares artificiais. Um aeroporto, por exemplo. Um aeroporto é um não lugar. Todos os aeroportos parecem os mesmos aeroportos, exceto de Salvador, que tem aquele bambuzal, que marca um pouco isso. Estou brincando com vocês. Mas falando das riquezas culturais, é importante marcar a nossa singularidade religiosa. Os povos de axé, o candomblé, o sincretismo, a multiplicidade de igrejas com arquiteturas vastas, com arquiteturas sui generis. Salvador é uma síntese de um patrimônio inesgotável. Não apenas na parte central, não apenas na orla atlântica, não apenas no Pelourinho, não apenas em Itapuã, mas no subúrbio ferroviário de Salvador também. A Península Itapajipana, a riqueza do subúrbio ferroviário de Salvador, a beleza, quando você cruza a plataforma e volta e vê a Península Itapajipana e aquela ponte onde trafegava o trem que dá o conceito de subúrbio ferroviário. Nessa perspectiva, é importante compreender essa diversidade, que não se esgota apenas em Salvador, capital, não apenas no Recôncavo, em Cachoeira, São Félix, Muritiba, não apenas, como também na Chapada Diamantina e sua singularidade cultural. A Chapada Diamantina e toda aquela saga das pedras preciosas.
A beleza da natureza desse espaço deve ser compreendido. É compreendido não como um turismo predatório, o que explora, o que prostitui, o que baseia a experiência, no sexo químico e na exploração cultural das comunidades nativas, mas que valoriza o pertencimento à identidade. Temos o sertão de Juazeiro de Petrolina, que está passando por um momento de mudança com a fruticultura, com as vinícolas, mas é importante lembrar das carrancas do São Francisco. A história, as metanarrativas que marcam a saga desse povo tão forte. O bode de Cachoeira, o bode de Juazeiro, o bode de Petrolina, o seu gosto alimentar. Porque o gosto é uma construção cultural e social também. O litoral norte da Bahia fez parte de um processo turístico, de uma indústria, que percebeu que os resorts e a rede hoteleira iria ser a nova nuance do turismo da transição do século XX para o século XXI. Temos diversas críticas em relação à forma que esses equipamentos turísticos se apropriam do lugar, porque eles são dotados de plasticidade e de artificialidade. Mas vamos ter um discurso conflitivo e de luta contra esses equipamentos? Não. Precisamos entender e cobrar, através de comunidades e coletivos organizados, forma de inserção nesses espaços, de forma valorizada, de forma com dignidade, com salários, com reconhecimento. Eu fiz parte, enquanto assessor de algumas empresas, na instalação da Costa do Sauípe. Imagine, há 20 e tantos anos atrás, e depois do Iberuestar. Hoje são considerados equipamentos já ultrapassados, tendo em vista o que há de novo nesse tipo de eco-resorts. Mas é importante perceber que o eco-resort, ele vende uma Bahia, vende o lugar de uma forma plástica e artificial, mas que os nativos e o especialista no turismo, ele pode buscar modus operandi de tirar proveito sustentável dessa relação que esses equipamentos trazem para seus espaços. Falando do litoral norte, eu não poderia deixar de falar da Costa do Dendê, de Valença, do arquipélago de Morro de São Paulo. Não podemos deixar de falar de Ilhéus, Itabuna e Itacaré, a saga do cacau, São Jorge de Ilhéus, o livro tão fabuloso de Jorge Amado, ou Corpus Vivo de Adonias Filho. A Bahia é essa riqueza, a Bahia é essa diversidade e que precisamos compreender, entender, problematizar e construir roteiros turísticos sustentáveis, organizados e que valorizem os nativos. O litoral sul da Bahia, com Porto Seguro, Arraial, Trancoso, Santo André, é Caraíva. Então observem como há uma diversidade em nosso estado que precisa ser melhor explorada, não pelo capital estrangeiro neoliberal, mas pelos que faz desse estado um dos mais diversos do Brasil. Finalizamos aqui a nossa aula, E o sentimento que eu tenho já é de um recomeço, em um outro momento, com uma outra disciplina, que esse diálogo sobre turismo e desenvolvimento sustentável continue e que eu possa contribuir, assim como toda a equipe que constitui o curso de Turismo e Desenvolvimento, assim como toda a equipe técnica da SEAD, UFBA, possa contribuir para constituir quadros profissionais qualificados no âmbito do turismo e do desenvolvimento sustentável. Um abraço a todas, a todos e todes e acompanhem todo o material que está no Moodle Ava, deixando seus comentários lá. Um abraço!